Questões contemporâneas da regulação de infraestrutura foi mais um assunto debatido no terceiro FONACRI. O processo de concessão, as mudanças do setor de telecomunicação, o cenário da Agência Nacional de Aviação Civil e medicamentos foram os assuntos debatidos no quarto painel. Veja só. Tema seguinte do FONACRI: questões contemporâneas da regulação de infraestrutura. Tarsila Reis apresentou a experiência de São Paulo no assunto e abordou o aspecto de quem estrutura os processos de concessão. Se a gente fica ainda no terreno da licitação, hoje a gente vê no Brasil utilização de todos os tipos, praticamente, de modalidade de licitação para poder contratar projeto complexo. Então você tem todo o espectro que vai do pregão à inexigibilidade. Isso é, no mínimo, bastante surpreendente, né? Houve o boom dos procedimentos de manifestação de interesse, né, as MIPs, que foram extremamente, aí a parte da distorção, né, atacadas com as dificuldades, dos dilemas de isonomia, porque elas terminaram sendo tratadas com um quê de licitação, tá? E, no final das contas, na minha opinião, foram desvirtuadas na sua objetivo, na sua finalidade principal, que era dar à administração pública mais uma possibilidade de estruturar projetos com uma discussão mais, digamos, próxima do parceiro privado. O advogado Matheus Adame, ao falar de concessões, relembrou as frequentes problemáticas e mudanças do setor de telecomunicações. Os contratos de concessão que estão hoje vigentes, eles foram celebrados em 1998, no momento em que nós tínhamos um monopólio exercido pela Telebrás. Esse monopólio ele foi quebrado, a Telebrás ela foi fatiada, ela já operava por subsidiárias. Essas subsidiárias foram agrupadas em regiões, 4 regiões, e elas tiveram o seu controle alienado para diferentes empresas. O objeto dessas concessões era o serviço telefônico fixo comutado, que é o nosso serviço de telefonia fixa, tanto na modalidade de acesso individual, com o telefone que a gente tem em casa, quanto os terminais de uso público, que são os TUPs, né, os orelhões que a gente conhece, que eu coloquei aí. O judiciário e a regulação sustentável de infraestrutura. Foi sob esta ótica que a desembargadora Daniele Maranhão falou de concessões no Brasil. O objetivo é demonstrar a forma como o judiciário vem interagindo com a questão regulatória, né? E eu dei um tom da sustentabilidade, porque eu entendo que não há como haver crescimento econômico sem que exista uma população com qualidade de vida, com meio ambiente equilibrado e com o progresso sempre tendo um relacionamento com a vida do ser humano, né? Não há como se haver desenvolvimento sem que o ser humano esteja numa condição equilibrada. O setor aéreo também marcou presença no terceiro FONACRI. O Brasil e está entre os 5 países mais seguros do mundo no que diz respeito à aviação regular. Os nossos índices são índices que são exemplos para o país inteiro. Nós enviamos servidores ao mundo inteiro para participarem de auditoria também em razão da segurança. O diretor-presidente da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostrou um pouco do cenário. A infraestrutura do país começou a melhorar, as concessões começaram a ser feitas, as empresas que ganharam as concessões começaram a chamar as companhias, elas estão voando de fora para dentro do país, mas não podem voar aqui dentro. Nós temos hoje 6 companhias aéreas querendo entrar no Brasil, querendo voar, fazer concorrência, e não conseguem e não podem. E a medida provisória que está em vigor cai no dia 22 agora, e nós estamos tentando fazer com que o Congresso Nacional vote. O setor de medicamentos também foi destaque. Eu tratei hoje da resolução número 2 de 2008 da CEMED, que, na verdade, estabelece uma margem zero para medicamentos para clínicas e hospitais. Ao meu ver, essa resolução tem inúmeros traços de ilegalidade e de inconstitucionalidade por uma série de fatores. Na verdade, ela pode, inclusive, inviabilizar a atividade de alguns hospitais e clínicas, uma vez que existem custos decorrentes da utilização de medicamentos dentro de hospitais e clínicas que não serão suportados por ninguém.
A remuneração que existe em cima do medicamento, essa margem que é aplicada em cima do medicamento por clínicas e hospitais, jamais poderia ser considerada uma margem de comercialização. E vejam, a CEMED tem uma competência para estabelecer margem de comercialização. Primeiro, ela não poderia nunca deixar de fixar qualquer tipo de margem. Então, acho que esse é o primeiro ponto relevante que a gente procurou colocar aqui. Bom, a regulação e a concorrência são importantes em qualquer época, né? Hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa de investimentos, né? Nós precisamos de segurança, precisamos ter a regulação bem definida, bem discutida, bem avaliada e bem decidida nos tribunais, né? Porque senão os investidores irão para o Peru, por exemplo, aqui ao lado, que já tem sido muito procurado e está com um crescimento do PIB significativo. Eu acho imprescindível essa troca de informações de pessoas de áreas técnicas do Poder Judiciário, é extremamente rica. Eu acho que a AJUF está de parabéns em reiterar e insistir, né, na consecução desse tipo de trabalho. Então, está de parabéns. É uma contribuição importante para dar ferramentas para o nosso judiciário também poder decidir com mais tranquilidade, com base na lei, com base na tipicidade, na tipificação que a lei vai agregar ao nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos que avançar. E, repito, esse tema, essa discussão no âmbito do FONACRI só nos apoia e intensifica esse necessário debate no âmbito do judiciário, no âmbito da legalização, da legalidade e da defesa de princípios e valores. Mesa foi super interessante porque foram abordadas questões sobre regulação de infraestrutura sobre aspectos mais abrangentes possíveis. E a doutora Daniele Maranhão trouxe um contraponto, uma visão do Poder Judiciário, como o Poder Judiciário vem enfrentando muitas dessas questões. E nós tivemos, agora por último, uma questão que ainda está chegando ao Poder do Judiciário, o problema dos medicamentos, da regulação, questões que às vezes parecem simples para o juiz decidindo, o aspecto da justiça social parece muito simples, mas tecnicamente tem uma complexidade enorme.